falar do Mastriani. E aí, Vincenzo, vem ou não vem pro Rubro Negro? Pois é, TT, Mastriani, pelo que a gente conseguiu apurar nesta manhã em conversas com o staff do jogador, o Mastriani é uma relação bem encaminhada entre Atlético e o centroavante uruguaio Gonçalo Mastriani em termos pessoais. Então, questão salarial, luvas, termos de contrato com o atleta, isso já está bem encaminhado. Falta o acerto entre o Atlético e o América Mineiro. O América Mineiro que chegou a aceitar a proposta de 2 milhões de dólares do Atlético, mas recuou nesse aceite e decidiu renegociar. Agora, os clubes de negociação, há o histórico de amizade entre o Mário Celso Petralha e o Marcos Salum, que é presidente da gestão do América Mineiro nesse momento. Até recentemente cedeu 15% dos direitos econômicos do Vitor Roque ao América Mineiro, que é o clube que revelou o Vitor Roque ao futebol, em um gesto de solidariedade, porque o Atlético considera que a situação da saída do Vitor Roque do América ao Cruzeiro não foi tão bem feita assim, então um gesto de solidariedade, o Atlético cedeu essa relação é boa. Entre jogadores do Atlético, quase tudo certo, tudo bem encaminhado, pelo menos é o que a gente tem resultado informado, mas com a negociação ainda continua. Me parece que vai acontecer. A situação é boa, os clubes continuam essas conversas. Lembrando, a América chegou a aceitar a proposta que o Atlético fez, mas acabou recuando nesse aceite. Gonçalo Mastriani, próximo de centroavante do ano do centenário do Atlético, por uma quantia que deve aí girar em torno dos 2 milhões de dólares, 10 milhões de reais. Gonçalo Mastriani, centroavante uruguaio, fez 21 gols na última do futebol brasileiro. O jogador que mais fez gols no segundo semestre do ano do futebol brasileiro, em 30 jogos. O novo atacante do Atlético para a temporada de 2024. Situação encaminhada do Atlético, e aí a situação entre o Atlético e o América ainda é negociada, resolvendo este problema. Ele deve reforçar o Atlético de 2024. E o Mastriani, que é uruguaio. E aí, com a contratação do Gonçalo Mastriani, o Atlético vai 8 jogadores estrangeiros no seu elenco para a temporada de 2024. O limite das competições CBF para relacionar os jogadores nas partidas é de 7 jogadores estrangeiros. Então o Atlético teria que ou abrir mão de um jogador estrangeiro para a temporada ou fazer um rodízio nos jogos para relacionar os jogadores e poder contar com todos. Hoje o Atlético conta com o Bruno Zapelli, o Lucas Esquivel e o Agostinho e o Tomás Coelho de título. O Mastriani é uruguaio, o Canóbio também é uruguaio, o Camarra e o Benítez, jogadores recém-contratados, são e o Luciano Arriagada é chileno. Então o Furacão chegar a 8 jogadores estrangeiros é importante porque ele é limitado do Atlético. O Furacão ainda busca um lateral direito no mercado nesse momento, e aí o Furacão fica limitado a jogadores brasileiros para a posição, porque não quer estourar de jogadores estrangeiros no seu elenco. Então, se o Atlético for investir, o que é a tendência de que sim, invista na posição do lateral direito, deve ser um lateral direito brasileiro, aí não pode ser estrangeiro, do limite de inscrições não, do limite de relação de jogadores relacionados nas partidas de torneio CBF. Na Copa Sul-Americana, por exemplo, não há esse limite, mas em Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, 7 jogadores relacionados, 7 jogadores estrangeiros relacionados. Então, Furacão se aproxima de Mastriani, e aí, claro, com o Mastriani chegando, o Furacão chega ao limite de estrangeiros e fica limitado no mercado para buscar no lateral direito brasileiro. Essa é a informação que a gente tem nesse momento. Vincenzo, e você trate de ir para uma aula de espanhol, né? Com 8 estrangeiros no elenco do Atlético, Vincenzo, vai. A derecha, Vincenzo. Nosotros todos teremos que hablar espanhol. Isso limita realmente o Atlético, né? Mas eu acho que os jogadores estrangeiros que o Atlético tem, nesse momento, podem ser bem utilizados. Talvez o Arriagada um pouco menos, né? Principalmente que ele vem perdendo um certo espaço. Ele já não teve nenhum espaço praticamente. Mas se contratar mais um muito importante,
É só não relacionar o arriagada. Então, eu concordo. Não tem problema de inscrição, você não pode utilizar no mesmo jogo entre titulares e reservas. Você pode ter 20 no elenco e utilizar só são 7, né? São 7 que você pode botar na súmula, né? Só que eu acho que aos poucos... Ele não vai ser toda hora que ele vai ter os 8 disponíveis, né? Um vai estar por cartão. Mas eu acho que o Arriagada, eu acho que a tendência esse ano é ele receber um pouquinho mais de oportunidade. Também acho. Principalmente no estadual, aqui no início do ano, eu acho que a tendência é o Arriagada receber oportunidades para ver o que poder fazer com ele, como é que vai dar para contar com a Arriagada. Porque esse ano foi pouquíssimo recorte do que ele pode fazer, do que ele pode ser. Foram poucos minutos. O Arriagada até eu acho que o Atlético poderia pensar em emprestá-lo para algum outro clube, né? Para que ele possa, onde ele possa ser efetivamente titular. Sim. E aí ter uma temporada mais participativa, né? De jogar constantemente para o Atlético fazer uma avaliação quanto ao retorno dele depois para o clube, né? Concordo. E daí a questão... seria uma política que o Atlético poderia pensar em adotar. Eu concordo 100%. Eu acho que poderia ser feito isso em breve já. Só que daí o Atlético tem essa política também de utilizar o campeonato estadual como um processo de formação do atleta. Talvez isso possa ajudar ainda mais o Arriagada. Só que daí o grande ponto pra mim é que o mercado, que o Vinciano citou, do lateral direito, por exemplo, no Brasil ele tá ruim. Tá difícil. Né? Para várias posições, na verdade, né? Ou você gasta muito dinheiro, porque é difícil você tirar jogador de um concorrente, né? Vai ser muito difícil, por exemplo, o Palmeiras tem o Mike e o Marcos Rocha. Quero contratar o Mike. Vai ser extremamente caro. O Flamengo tem o Mateuzinho e não sei mais quem. Contrata o Mateuzinho. Vai ser caro. Sim. Né? Não tem como. Então é muito difícil você achar esses jogadores especificamente no futebol brasileiro para que eles venham e sejam titulares de fato. Você pode achar um terceiro reserva, né? Um lateral terceiro reserva no time. Só que daí não é o padrão que você precisa para ser titular no seu time, né? O que o Shakhtar fazia? E podia ter 5 estrangeiros em campo na Liga Ucraniana. Ele contratava vários brasileiros, meias, atacantes e atacantes. E naturalizava. Não, tudo bem. Aí tem o Júnior Moraes naturalizado, tudo bem, tem isso Marlos, também. Ucraniano. Isso, Marlos também, é verdade. Mas o Shakhtar daí na hora de substituía um pelo outro. Então ele tinha lá 2 meias, 2 pontas, 2 centroavantes e tal. E trocava, mas daí a regra permite. A regra permite. Nesse caso, no Brasil não pode, né? No Brasil não, você pode tem que ter colocar 7, 15, 10 jogadores no banco estrangeiros e ficar trocando ali. Não tem como, né? Então o Atlético tem que pensar nisso. Na súmula 7. E aí logo o lateral direito... era 3, depois foi pra 5, agora virou 7. E aí tem uma questão complicada, né? Porque logo o lateral direito vai ser o brasileiro, que talvez seja a posição que o Brasil mais sofre para formar jogadores. O Atlético tinha um excelente, o Kelvin, vendeu. O Coritiba tem um excelente, jovem, promissor, o Natanael. Pelo visto fica. Mas tá difícil de arrumar. Tá difícil. Você pega os grandes da posição nesse ano: Samuel Xavier, veteraníssimo; Mariano no Galo, veteraníssimo; Mike e Marcos Rocha no Palmeiras, veteraníssimos. Quem são? O Guga surgiu como uma grande promessa, praticamente não joga. Por aí. E agora no Fluminense às vezes é lateral esquerdo. Como diria outro, não são nenhuma Brastemp esses aí. Não. São nenhum laterais. Deles, por exemplo, é o lateral. Tem uma questão importante que é o salário desses jogadores. Por ser uma posição mais rara no futebol brasileiro, o Igor Vinícius, por exemplo, que era um nome bem visto pela diretoria do Atlético, o Mike, que tem um salário gigantesco, mesma coisa com o Marcos Rocha, jogadores, o Guga, que também tem um salário que é acima do teto do Atlético. Esses jogadores, pra gente ter uma comparação, o Guga e o Igor Vinícius ganham mais que o Fernandinho ganha no Atlético, por exemplo. Então, pelo salário, pelo teto salarial, fica inviável para o Atlético também investir nesses nomes. Então é uma posição muito complicada para o Atlético. Tem sondagens, tem alguns nomes que a gente vai apurar ainda no dia de hoje para trazer para vocês com certeza de que o Atlético vai contatar, mas esses nomes mais nos grandes times, por exemplo, o nome do Igor Vinícius, o nome do Guga, já é mais complicado para o Atlético pelo teto salarial. O Rogério Coelho citou um aqui bom. Maguinho. Do Goiás, né? Maguinho fez um bom brasileiro, mas assim, vai chegar pra vestir a 2 do Atlético e não largar mais? Um cara bom aí, que eu não sei se o time vende, é o Aderlan lá do Bragantino. Também. Bom jogador. Que não tem sido titular, assim, absoluto, né? Verdade. Mas é um bom jogador. Tem jogado Mosqueira lá. Guilherme Dantas até Pernambuco Hurtado na lateral direita. Guilherme Dantas até citou o Nathan Mendes, né? Que o Coritiba não quis pagar pra permanecer, devolveu, recebeu o Lisieiro em troca, né?
Sim. São Paulo, o Lisieiro não jogou absolutamente nada. O Nathan Mendes, ele tá com um valor de mercado muito maior, né? Ele aumentou o valor dele de mercado, mesmo sendo reserva do Rafinha. O Nathan Mendes, ele negocia com o Bragantino exatamente pro lugar do Aderlan. O Aderlan, que já tem 33 anos, é um jogador que já não está mais nos planos da equipe de Bragança, exatamente pela uma questão até estratégica, né, da empresa que administra o Bragantino. E aí o Aderlan parece que não está já ali um jogador cotado para disputar mais temporadas pelo Bragantino, e o Nathan Mendes pode reforçar a equipe do interior de São Paulo. E em questão mercadológica, se você for ver, o Bragantino nos últimos tempos tem mais poder financeiro, né, poder de investimento do que o Atlético. E o Bragantino também, apesar de contratar jogadores muito mais jovens, geralmente, para iniciar essa formação e fazer o processo de venda, o Bragantino também paga salários altos. Sim. Né? E o Atlético tem esse teto. Pô, pra mim me assusta muito saber que o Guga ganha mais do que o Fernandinho. Tá louco. O Guga é reserva do Fluminense, gente. Sim. Né? Pô, é até estranho você pensar nisso, né? Pô, o Fernandinho. Né? E o Guga ganha mais que ele, né? Então, mas é a política do Atlético também. E é uma política que dá certo. Falaram do Claudinho do Criciúma, e o Claudinho teve sondagem do Furacão, não teve? Então, sobre o Claudinho do Criciúma, eu cheguei a conversar com algumas pessoas também, nada que seja concreto de sondagem do Atlético. É um jogador que é monitorado, mas o Atlético ainda não chegou a fazer algum contato pelo Claudinho. Também seguimos apurando essa situação, mas nesse momento ainda nada oficial do Atlético, nenhum contato, tá lá entre os nomes monitorados. Tem uma lista muito grande de jogadores possíveis para investimento. Mas sobre o contato, sobre sondagem, ainda não do Atlético pelo Claudinho, pelo menos. Só respondendo